Evangelho, quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu-lhes: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou estou ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali ou Ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos o 17º capítulo do Evangelho de São Lucas. E diante da pergunta a respeito do reino de Deus, a resposta de Jesus aos fariseus nos ajuda a compreender que o reino de Deus, ele é um acontecimento que se estabelece entre nós. O reino de Deus está entre vós, diz o Senhor. Os sinais da presença do reino de Deus e o reino de Deus enquanto o acontecimento do Senhor em favor da salvação do seu povo está no meio de nós. Através dos diversos sinais, Deus manifesta seu poder e chama os homens para a comunhão com Ele, distribuindo em Cristo a participação na herança celeste. Todo aquele que receber o batismo e que se unir a Cristo se torna cordeiro de Deus. Como é bom compreendermos, meus irmãos, que tudo o que Deus realiza em favor da nossa salvação. Tudo o que o Senhor realiza para que os homens permaneçam com Ele e para que a nossa comunhão seja perfeita. Para que nesta vida juntemos os tesouros do céu. Se o podemos fazer, é porque Deus está no meio de nós. É porque aquilo que é de Deus e no seu poder, Ele mesmo está no meio de nós. E dessa forma, ao vivermos, ao nos movermos, ao existirmos, ao sermos, somos em Sua presença, com a Sua presença, no seu poder. Por isso, no Santo Evangelho de hoje, o Senhor adverte sobre o tempo em que dirão está aqui ou está ali, manifestando a confusão entre os homens sobre a compreensão desse acontecimento. Porém, essa confusão que o Evangelho sinaliza é no coração daqueles que ainda não se abriram para perceber os sinais de Deus. O coração dos discípulos não se confundirá. Ele terá
perfeita clareza, porque ele espera no Senhor e está diante dele. Por isso seu coração e seus olhos não se confundem, pois ele sabe reconhecer os sinais, pois deixa-se guiar pelo Espírito de Deus. Mas muitos serão aqueles que tentarão alcançar o reino de Deus, não pelo convite amoroso do Senhor, mas como forma de evitar os perigos e sofrimentos maiores da vida, não por desejo de Deus, mas por ambição humana. E cada vez mais se confundirão, pois Deus, na sua docilidade, se manifesta e atrai. Deus, em seu amor, realiza os sinais e ilumina a consciência do homem para reconhecê-lo. Deus manifesta o seu poder e doa os dons espirituais para que o coração do homem, desejando e escolhendo, permaneça com Deus. Por isso, nesta quinta-feira, peçamos ao Senhor que revigore em nós os dons do Espírito Santo, a fim de que o nosso coração, inflamado pela ação do Espírito, reconheça seu poder e sua presença, e nós possamos sempre glorificar os sinais e o acontecimento do reino de Deus no meio de nós, mas sobretudo que nós, ao realizarmos isso, sejamos no tempo e na história também um testemunho e um sinal da presença do reino no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.